Olá a todos, muito bem-vindos à nossa primeira aula de programação orientada a objetos. Hoje nós vamos ver alguns fundamentos aí de programação orientada a objetos. Eu vou trazer alguns conceitos, nós vamos fazer um pouco de implementação, né, para conhecer aí os objetos, classes, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, no decorrer da aula, eu tenho que fazer aí uma apresentação do que acontece, né, de como que nós trabalhamos, apesar de vocês já terem tido a análise orientada a objetos aí, que mostrou o ML para vocês, trabalhamos, já vimos, né, o ML, vocês já compreenderam, e nós temos na programação também várias continuações, entre aspas, né, ou várias interpretações do ML também. E nós vamos aí no decorrer das nossas aulas trabalhar assim. Nós vamos usar o Java, né, como já foi passado lá na lista de softwares para você, vamos trabalhar com Java e como ambiente, né, como IDE, nós vamos trabalhar com o NetBeans. Por quê? Porque é um ambiente fácil, tranquilo de todos nós nos situarmos e trabalharmos nele. Então vamos ao primeiro slide. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos hoje trabalhar aí com esse contexto. Então, para ter um contexto na nossa aula, nós vamos trabalhar numa empresa de confecção e instalação de vidro, espelho, box para banheiro e vários outros artigos de vidro. Então, é uma empresa, né? Nós estamos vendo aí empresa normal, né, que trabalha com essas instalações e vamos conseguir trabalhar com ela. A empresa é tradicional em seu ramo e conta com departamentos bem estruturados, então já tem uma estrutura feita, né? E com funções bem definidas. Há um departamento responsável pela criação e manutenção dos programas. Então, tudo que já é automatizado, não é uma empresa que nós vamos começar do zero, né? Então, já tem alguns programas rodando, as pessoas já trabalham aí com a TI. Né? Mas esses departamentos, né, fazem a manutenção, fazem criação e dão suporte a todas as operações. Ocupando o cargo de gerente de TI da empresa, sua atuação inclui a contratação de pessoal, definição de funções e a escolha da tecnologia da empresa. Embora a operação dos programas de computador seja bem executada pelos funcionários, há muito a empresa não investe na atualização desses programas. Então, isso é importante, né? Mudaram as linguagens de programação, mudou a tecnologia e essa parte de atualização também é parado. Muitas funções que poderiam ser simplificadas e aprimoradas acabaram permanecendo inalteradas por deficiências da linguagem de programação em que foram construídas. Então, é hora de mudar. Nesse contexto, vamos aprender. Então, é isso que nós vamos fazer. Apesar de ter contextualizado uma empresa, nós vamos por partes trabalhando para montar toda essa programação orientada a objetos, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar aí com um histórico, né, do POO, né, e nós vamos ter uma missão para vocês. Então, sua missão é convencer a empresária da empresa contra a efetividade do paradigma de orientação a objetos, tá? Você vai contar suas características, tratar dos motivos que acarretaram a sua criação e abordar desde já suas vantagens em relação à tecnologia atualmente usada na empresa. Apresente o paradigma de orientação a objetos, que é essa necessidade, e contar um pouco da sua história. Trate das suas principais características, introduza as vantagens em relação ao paradigma atual. Atenção, né, para essa apresentação, porque será feito com pessoas leigas. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que explicar, nesse primeiro contexto que nós vamos ter, o que é a programação orientada a objetos, porque se nós não entendermos os conceitos, nós não conseguimos avançar, né, nas implementações. Então, programação orientada a objeto tem implementação? Claro que tem, mas nós temos que saber os conceitos, sim.
Então vamos voltar para ver algumas definições. Quando a gente fala de paradigma orientado a objetos, é o quê? É o modelo, ou é a forma, ou é o padrão de fazer. Em paradigma de orientação a objetos, uma maneira, ou seja, um estilo de se programar, ou uma outra forma de se programar. Isso é programação orientada a objetos. O computador recebe, qual que é a função do nosso computador? Recebe, processa, disponibiliza, seja nomes, valores, fórmulas e textos, que, de forma genérica, chamamos do quê? De dados. Tá? Quando a gente chama isso tudo de dados, nós formamos o programa. Cada forma de programar, cada paradigma, trabalha de uma maneira. Santos nos ensina que paradigma de programação orientada a objeto considera que os dados a serem processados e os mecanismos de processamento desses dados devem ser considerados em conjunto. Tá? Então, nós vamos ver na nossa aula de hoje o que? Esse conjunto que acontece. Tá? Nós vamos ver, conhecer os objetos e ver como essa forma de programação ela facilitou em muitos aspectos, né? Os paradigmas aí de programação. Nós tínhamos uma programação estruturada que ia fazendo na forma que nós mandamos e agora a gente vai tratar com outras características. Então, esse é o paradigma da programação orientada a objetos. Então, vamos voltar ao quadro. Quando representamos elementos reais, ou seja, objetos aí do nosso universo, de forma simplificada e padronizada, estamos criando um modelo para esses elementos. Modelos são representações simplificadas de objetos, pessoas, itens, tarefas, processos, conceitos, ideias. Então, modelos podem ser os mais diversificados, tá? Independente do uso de computadores. Os modelos geralmente agregam dados e as operações, dados além das operações que se aplicam a eles. Então vamos lá. Se eu falar modelo, agrega informações necessárias para a contabilização de um pedido. Tá? Se eu tenho um modelo aqui, o que acontece? Você vai lá no restaurante, o cliente se serve, o consumo lá, quanto de peso é anotado na comanda, e o gerente calcula e informa a conta depois que o cliente saiu. Então, ele vai estar numa mesa X, a refeição, o quilo da refeição foi tantas gramas, tantos quilos. A sobremesa, o refrigerante, ele consumiu cerveja, então eu vou pondo uma cerveja, 2 refrigerantes, enfim. Eu estou agregando tudo daquele pedido daquele cliente, né? Então, com esses dados todos juntos, eu posso dar a conta do cliente, ou seja, o quanto ele consumiu, quanto que ele vai pagar, né? Tem algumas características que são do paradigma de orientação a objeto. A primeira é a chamada abstração, ou seja, a habilidade de se concentrar nos aspectos essenciais dos sistemas ou em um contexto qualquer, ignorando o que é supérfluo. Então, a abstração está relacionada à definição precisa de um objeto. Tá? Essa definição inclui sua identificação, ou seja, o seu nome, as suas características, né, ou propriedades e o conjunto de ações que ele desempenha. Então, a abstração, por exemplo, um cachorro, né? Vamos falar de um exemplo aí simples, que é um cachorro, todo mundo sabe o que é um cachorro. O objeto cachorro deve ser único e não poderá ser repetido. Ótimo. Tá? O objeto já tem a sua identidade aí definida. Nós sabemos o que é um cachorro, o que faz um cachorro, né? Esse cachorro tem algumas características, cor do pelo, peso, raça, enfim. Algumas ações ele é capaz de desempenhar. Ou seja, ele é capaz de latir, ele é capaz de farejar, ele é capaz de pular. Né? Essas são as ações aí que o cachorro pode fazer. Então, ações, quando a gente fala de ações, a gente está falando de métodos. Quando a gente fala de características, eu estou falando aí dos atributos, né? Nós vamos ver essas definições aí no decorrer da nossa disciplina, né? Só para a gente entender o que é essa abstração,
né? A abstração é algo que você sabe, mas cada cachorro é diferente. Então, conseguimos abstrair o objeto cachorro e o temos perfeitamente definidos. Então, o que acontece? Eu tenho uma classe chamada cachorro, né? E eu instancio, a partir dela, um determinado cachorro. Eu não tenho cachorro que pode ter a raça poodle, que pode ser branco. Eu tenho cachorro da raça poodle, que pode ser preto. Eu tenho shih tzu, a raça shih tzu, que pode ser branca, pode ser amarela, pode ser... Então, tudo isso nós podemos definir, e aquele objeto, nós vamos ter um objeto. Todo mundo sabe o que é um cachorro, mas nós podemos trabalhar com esses cachorros. Por exemplo, quando eu falo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que eu tenho na mão aqui? Tenho bonecos, né? Bonecas. Né? Eu queria trazer robôs para vocês, mas infelizmente lá em casa só temos meninas, então eu não tenho nenhum robô, né? Mas os três são o quê? Brinquedos, não são brinquedos? Tá? Agora, olhem as características de cada um deles. Vamos ver, essa primeira aqui tem cabelo loiro, essa aqui tem cabelo azul e o boneco tem cabelo castanho. Então, são situações extremamente diferentes. Tá? Cada um está vestido de uma forma diferente, mas se eu mostrar um desses objetos, você vai me dizer que isso é um boneco. Ou você vai me dizer, uma boneca, isso aqui é uma boneca, isso aqui é um boneco. Então, nós podemos dizer que os três são bonecos, cada um com suas características. Ou seja, nesse momento, né, eles estão com as características próprias, estão trabalhando com isso. Então, nós temos aí, só para a gente entender a abstração, né, entender esse objeto. Que o objeto cachorro todo mundo conhece, o objeto boneco todo mundo conhece, mas nós temos particularidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa e você é uma pessoa também, ok? Então, nós dois pertencemos à classe pessoa, tá? Agora, eu tenho uma altura, eu tenho uma cor de cabelo, eu tenho uma estrutura física, eu tenho um peso, tudo isso acontece como? Eu tenho essas características, mas eu não deixo de ser uma pessoa. Então, nós vamos, claro, no decorrer da nossa aula, aí, nós vamos trabalhando com esses conceitos, com todas essas formas que nós temos. Então, só para trazer os princípios, é claro que a gente vai ver hoje alguns conceitos e no futuro nós vamos implementar todas essas situações, tá? Então, abstração, herança. Herança por meio dessa característica, né? A gente já ouviu falar nessa herança aí. Um objeto filho, ele herdará características e comportamentos do objeto pai. Isso é um fato, é uma coisa que acontece dentro da nossa herança. Quando estiver criando classes, você vai perceber que essa possibilidade permite o reaproveitamento do código. Essa é uma das vantagens também aí da programação orientada a objeto, porque você vai perceber essa possibilidade, né? Nós sabemos que cachorro é cachorro, ou que o boneco é um boneco, né? Mas com as suas respectivas os comportamentos, as respectivas formas de trabalhar, né? Então, o reaproveitamento de código é uma das características da programação orientada a objeto. A ideia central da herança é aproveitar características e comportamentos gerais em modelos mais específicos. Então, se nós formos ver aqui do lado, o que acontece? Nós temos aqui um funcionário. O gerente não deixa de ser um funcionário, ok? O gerente continua sendo um funcionário. Esse funcionário, ele tem nome? Sem dúvida nenhuma, ele tem cargo, ele tem data, tudo isso. E o gerente tem o quê? Tem nome, tem cargo, tem data de admissão, tem quantidade de funcionários, né, as quais ele cuida. Temos outras características daquele gerente, mas os dois são funcionários daquela empresa. Os cargos são diferentes, mas os dois são funcionários. Então, a gente pode fazer esta herança. Nós vamos ver no decorrer aí a prática, né? Polimorfismo. O que é polimorfismo? Significa
muitas formas, né? Várias formas. Polimorfismo consiste em dar uma forma a alguma ação herdada do objeto pai. Nós vamos ver como que trabalha também isso. Por exemplo, um eletrodoméstico. Uma das suas ações consiste em ligar. Os eletrodomésticos não ligam e desligam? Sem dúvida nenhuma. Quando eu vou usar, eu ligo. Quando eu não vou usar, eu desligo, né? No entanto, os objetos forno de micro-ondas e televisão são especializações de eletrodoméstico, sem dúvida nenhuma também, porque o micro-ondas, ele liga como a televisão liga, mas o funcionamento de cada um é específico e cada um serve para algo diferente. Por isso, cada um dos objetos filho, a ação ligar será descrita de modo diferente. Então, esse é o nosso chamado polimorfismo. O encapsulamento está relacionado à proteção ou ocultação dos dados do objeto, né? Por exemplo, uma câmera fotográfica, quando você clica no botão para tirar a foto, processo de seleção de velocidade, abertura apropriada, é iniciado. Agora, para quem está operando a máquina, os detalhes relacionados a essa velocidade não têm a mínima relevância. Por quê? Porque não é isso que me interessa tirar a foto. Então, os detalhes não me interessam. Então, isso é uma forma, né, de encapsulamento. Eu só vou trabalhar com aquilo que me interessa. Ainda usando a analogia da máquina fotográfica, a ocultação do comportamento e dos dados relativos ao processo permite que o usuário se preocupe apenas em tirar a foto, o que impede de modificar dados e comportamentos da câmera. Assim será quando você estiver escrevendo classes utilizando os objetos. Por exemplo, algumas características e princípios, né, do paradigma de orientação ao objeto. Por exemplo, uma lâmpada de LED, né? Dado básico, vejam aqui, uma lâmpada é o nome, né? O estado da lâmpada pode ser ligado ou desligado, e quais são os comportamentos dessa lâmpada. A lâmpada acende, a lâmpada apaga, a lâmpada muda de cor, tudo isso pode acontecer. Então, nós temos o nome, que seria a lâmpada de LED, né? A nossa classe. Nós temos alguns dados, que é o estado da lâmpada, aceso ou apagado, né? São estados daquela lâmpada. E nós temos alguns comportamentos. Essa lâmpada pode acender, pode apagar, pode mudar de cor, pode mostrar o estado, tudo isso. Então, o que acontece? Quais são as operações? Ligar, alterar a cor em alguns modelos, né? Isso é possível pelo acionamento e desligamento da lâmpada via interruptor em menos de 1 segundo. Ela pode mostrar o estado, né, como ela está naquele momento. Se eu olhar agora aqui para o estúdio, todas as lâmpadas estão acesas. Nesse momento está tudo aceso, ok? Quando eu terminar de dar aula e sair daqui, tudo estará apagado, tá? É uma operação desnecessária na vida real, mas é necessária durante uma modelagem. Então, a gente aproxima muito da vida real, mas algumas situações, né, na modelagem são importantes. Mudança de estado se dá pelo ato de ligar ou desligar a lâmpada. Então, o que nós vimos? Vimos algumas situações que acontecem aí no paradigma de programação orientada a objeto, ou no modo de trabalhar o objeto. Então, você tinha que descrever, né, algumas situações importantes aí em relação a esse paradigma. Então, vamos ao quadro. Então, apresentar o paradigma de orientação a objetos, nós conversamos aí, falamos de algumas situações que acontecem, né, nesse paradigma de orientação a objeto. A história de orientação a objeto, tratar das principais características, né? E assim, entendemos que os atributos são as características, as operações são os comportamentos. Então, nós temos aí isso para trabalhar, né? Se eu fosse contar um pouco da história de programação orientada a objeto, quem que é o pai, entre aspas, da orientação a objeto, ele chama-se Alan Kay. E o Alan Kay, ele era muito, na época de 70, né, ele tinha já ideias bem avançadas em relação ao estudo a crianças, né, essa tecnologia. Nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, mas ele fez
algumas partes voltadas, por exemplo, um visor com teclas, né? Ou seja, um notebook. Na época de 70, nós tínhamos muito mal computadores enormes, né? Enfim, ele pensou numa situação mais minimizada, como que poderia ser feito. Então, ele realmente, daí ele foi trabalhar na Xerox e trabalhou em várias empresas grandes, né, nos Estados Unidos lá, e ele lançou muito essa ideia de pensar no objeto e sem se preocupar, né, se eu for falar do objeto boneco, eu não vou interferir na vida de nenhum dos outros dois que eu mostrei para vocês. Se eu mostrar um para vocês, vocês vão saber que aquilo é um objeto, aquilo é uma boneca, e não vão, se eu mudar qualquer coisa, se eu tirar o sapato do boneco, de um boneco, não vai afetar na vida do outro. Diferente das nossas programações, que a gente tinha que fazer passo a passo ali, e toda essa situação nos trazia alguns problemas, ia afetar, né, ia chamar funções, tudo aquilo, e traria problemas ali na nossa programação. Então, nós vimos aí de importante que nós temos características, né, daquele objeto, né, os chamados atributos, né, que nós damos para aquele objeto, e nós vimos alguns comportamentos. Esses comportamentos são chamados de método no PO. Então, essa é o primeiro contexto aí das explicações de PO. Agora nós vamos ver os conceitos básicos, né? Apesar de eu falar desde o começo aí algumas situações que acontecem, nós vamos aí ter mais específico o que é cada coisa e como que a gente trabalha. Só para a gente começar a entender como que funciona essa nova linguagem. Então vamos ao quadro. Sua missão é explicar aspectos básicos, técnicos e mais técnicos da orientação a objeto, desta vez para o seu time técnico. Então, agora nós não estamos falando mais para leigos, né? Estamos falando aí para pessoas que entendem pelo menos um pouco dessa técnica de programação. Então, quando a gente consegue aí trabalhar com pessoas mais técnicas, nós podemos dar explicações mais técnicas, né? Então, vamos lá. 4 itens, no mínimo, serão obrigatórios em sua explicação. Primeira, a classe, né? Isso é importantíssimo quando a gente começa, é uma das primeiras coisas que a gente vê quando a gente trabalha com orientação a objeto. Então, são as classes, tá? O que são classes, né? São estruturas de orientação a objetos que servem para conter os dados que devem ser representados e as operações que devem ser efetuadas com esses dados em determinado modelo. Então, vamos ver o que são classes. São estruturas que fazem parte da linguagem que contém dados que devem ser representados e as operações que devem ser efetuadas. Então, vejam que a classe é importante porque ela contém uma boa parte aí de definições que nós vamos dar. Tá? A segunda parte são os objetos, né? Quando a gente fala de classe e objeto, eles são como se fossem muito próximos, né? Mas a gente não pode confundir, né? A gente sempre fala que objeto é como chamamos a materialização daquela classe, tá? Que assim poderá ser usada para representar dados e executar as operações. Ou seja, uma classe instanciada, ela vira um objeto, tá? Então, nós temos os atributos, né, que são as propriedades ou os dados daquela classe, e nós também temos os chamados métodos. Os métodos são aquelas ações, expressam as funcionalidades da classe. Então, classes são estruturas da linguagem de programação orientada a objetos criadas para conter os dados, que devem ser representados, e as operações que devem ser efetuadas com esses dados para determinado modelo. Então, vamos lá, vamos com calma. Essa definição associa classe e associa modelo, passando pela ideia de representação de dados e operações de ambos. Classe é pensar nela como um
projeto ou a modelagem de algo. Então, quando eu falo em classe, né, que eu falo modelagem, o que é isso? Isso é uma forminha que eu uso lá em casa para fazer empada ou para fazer pão de queijo, tá? Então, o que acontece com isso? Isso aqui que vocês estão vendo é um molde, é uma forma, né? Se eu perguntar o que é isso, vocês não vão responder, é uma forma, tá? Serve para quê? Fazer pão de queijo. Agora, eu estou mostrando isso aqui para vocês. É um pão de queijo? Não, pão de queijo tem outras características, né? Mas essa forminha foi comprada para quê? Para fazer vários pães de queijo diferentes. Tá? Se eu quiser fazer pão de queijo salgado, eu consigo com essa forma, com esse molde? Sem dúvida nenhuma. Se eu quiser fazer pão de queijo doce, eu consigo? Consigo. Eles vão sair mais ou menos do mesmo tamanho, se eu puser a mesma quantidade de massa, né? Mas eu posso fazer salgado, doce, posso fazer com mais queijo, com menos queijo, com coco, sem coco, enfim. Eu posso fazer o pão de queijo que eu quiser, mas eu partir dessa forma. Então, isso aqui é uma classe. Então, a classe vai agregar algumas características, tá? Depois eu vou ter o pão de queijo das mais diferentes formas. Eu tenho esse molde o quê? Para transformar este molde em uma série de pães de queijos, né, no mesmo formato. Né? Por quê? Porque ela tem uma forma, ela tem um determinado tamanho, dependendo do que eu colocar aqui dentro, vou fazer um monte de pães de queijos iguais, ok? Então isso é a classe. Classe é o quê? A forma, tá? É a forma, então essa estrutura que mantém o formato. Agora, se o pão de queijo vai ser doce ou salgado, eu não estou dizendo aqui na classe, só estou dizendo que eu tenho um modelo para fazer N pães de queijos iguais aos que eu quero, ok? Então, classe é pensar nela como um projeto, como algo, tá? Então, se eu crio a classe boneco, né? Eu estou falando aqui, boneca ou boneco, eu não estou falando desta boneca, mas essa boneca tem algumas características, ela tem cabelo loiro, ela tem vestido azul, ela tem taqui de sapato, né? E o que eu posso fazer com essa boneca? Eu posso mudar de roupa, eu posso brincar, não é? Ela não foi feita para brincar? Então, mas é uma classe boneco. Agora, você não vai me dizer que isso aqui não é um boneco. Claro que é um boneco, apesar do seu cabelo azul, né, de não sei o quê, ele é um boneco, é uma boneca. O que eu vou fazer com essa boneca? Eu vou brincar com essa boneca, ok? Então, eu posso fazer algumas coisas, porém, essas duas, se eu disser que eu mostrar essas duas figuras aqui para vocês, esses dois objetos aqui para vocês vão dizer que isso aqui é o quê? Boneca. Tá? Elas são iguais? Claro que não. Todas as características, são diferentes. Então, eu tenho um molde chamado boneca. Agora, o que a boneca vai ter depende do que eu colocar nesse molde. Então, está aqui, minha classe está aqui, meu molde. Meu molde para fazer pão de queijo. Então, posso gerar vários pães de queijo. Como eu vou gerar nessa classe aqui várias bonecas, tá? Então, vamos lá, vamos continuar nossa definição. Na linguagem Java, o nome da classe tem algumas características. Início com letra maiúscula, sem acento e sem espaço entre as palavras. Nome de métodos ou atributos. Início da letra minúscula, acento permitido, porém pouco recomendado. Né? Nós sabemos, quando trabalhamos com qualquer linguagem de programação, o acento só prejudica, né? Porque se você vai passar de um editor de texto para a linguagem ou qualquer coisa do gênero, nós vamos ter problemas aí se usarmos realmente acento. Então, melhor não usar, ok? Ótimo. Então, vamos lá. Continuando. Uma classe é sempre declarada com palavra reservada class. Então, faz parte da linguagem essa palavra class, seguida do nome da classe. E claro que o corpo da classe é delimitado por chaves, e abre chaves e fecha chaves. Isso é a definição de classe, tá? Exemplo de classe aqui que nós conhecemos, né, uma classe funcionário, o que ela vai ter? Uma matrícula, que será
um inteiro, né, um número inteiro, o nome do funcionário, que será um string, a data de nascimento será uma data, o CPF será um número inteiro, o endereço um string, a cidade um string. Tá? Então, essa é a nossa classe funcionário. Agora, o objeto. Né? O que é o objeto? Chamado instância também. Caso tenha imaginado algum concreto, então você pensou em objeto. Tá? Se eu falar boneca, você vai pensar numa boneca que você já teve contato, já viu, já conhece. Então, é a materialização aqui da classe. Tá? Então, eu aqui estou vendo uma boneca de vestido azul, enfim, tudo isso. Usada para representar dados e executar operações. Fazendo uma analogia, uma classe poderia ser considerado a planta de um prédio, que descreve o prédio, mas não corresponde fisicamente a ele. Tá? E o prédio construído de acordo com aquela planta seriam os objetos. Tá? Então, definição dos atributos. Tá? Também a gente pode dizer que isso é uma variável, isso é um campo, isso é uma qualidade, enfim. Chamamos de atributos os dados associados a uma determinada classe. Será comum encontrar esse conceito ligado a variável ou a campo. Lembram? Variáveis, em qualquer linguagem de programação, são variáveis. Então, nós vamos pensar nesses atributos como variáveis. Os autores definem campo como uma espécie de membros de classe, como campos são variáveis de dados associados a uma classe e seus objetos. Campos armazenam resultados de computações realizadas pela classe. Então, vamos com calma, nós vamos ver isso na prática. Definição de classe, né, na linguagem Java. A linguagem Java é estaticamente tipada, ou seja, todas as variáveis devem ser primeiro declaradas para que possam ser usadas. Tá? Então, isso é importantíssimo. Basta declarar o tipo de dados seguido do nome do campo. Por exemplo, int ger igual a 1. Essa declaração informa o compilador que seu programa criou uma variável chamada gear, que deve armazenar um dado numérico com valor inicial 1, ok? Então, public class. Tá? Se eu falo em public class, se eu falar aí num registro acadêmico simples, né, eu estou falando um string chamado nome do aluno. Um int, que é o número de matrícula, né, o registro acadêmico do aluno. Um booleano, que é bolsista. Se ele é bolsista, true ou false, verdadeiro ou falso. E um short como o ano de matrícula, que será o ano de matrícula. Além do nome do campo, nome do aluno, está aqui, ó, nome do aluno, número de matrícula, é bolsista, ano de matrícula. Tipos de dados primitivos suportados pelo Java são byte, short, int, long, float, double, boolean e char. Tá? Como nós já... pensem que o Java aí traz muito do C++, né? Então, as definições são muito próximas, não que sejam iguais, mas são muito próximas. Então, nós temos todas as variáveis dos tipos que nós trabalhamos, né? Que estamos acostumados a trabalhar. Vamos voltar ao quadro. A definição de objetos. Objetos são criados, olha só. Então, quando eu for definir cada uma dessas bonecas aqui, eu vou chamar new, nova boneca. Né? A nova boneca vai ter uma cor de cabelo, vai ter uma cor de vestido, de roupa, enfim. Eu chamo de new. Criar um objeto a partir de uma definição de classe é também conhecido como instanciação. Tá? Então, a partir do momento que eu instanciei, tá? Ou seja, eu criei um objeto, eu tenho minha classe lá com todas as minhas definições. Agora, quando eu criei cabelo marrom, o nome é Ken, com uma blusa azul, uma calça marrom, uma bota dourada, tá? Eu estou criando este objeto, esse objeto é único. Tá? Esse é o Ken único que eu tenho aqui. Tá? Essa aqui, qual que é o tipo? Monster High, né? Pode dar um nome, ela está usando um vestido preto, ela tem o cabelo azul, ela usa botas, né? Então, mas é só Monster High. Quando eu estou falando aqui, esse objeto é Monster High.
esse objeto é uma Barbie, né? Aí eu defino que ela está com vestido azul, que ela tem o cabelo loiro, está com o cabelo preso, enfim, está com um sapato de salto alto, é isso. Então, eu defino claramente o que é um. Quando eu falo do objeto, a gente tem uma classe de bonecos, mas cada boneca dessas é diferente. Então, eu criei objetos, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, criei um objeto a partir de uma definição de classe, também conhecida como instanciação. É comum que os objetos sejam também chamados de instâncias, tá? Criação de métodos, né? Quando a gente vai trabalhar com métodos, né? Métodos é como se nós estivéssemos fazendo aí uma função, entre aspas. Maneira de efetuar operações nas classes, tá? As operações nas classes são feitas por meio de métodos. O nome do método deve iniciar por letra ou o cifrão. Deve ser composto por uma única palavra, pode conter números desde que a partir do segundo caractere e pode ter acento, tá? Mas vamos não pôr acento, né? Porque os métodos não podem ser criados dentro de outros métodos, nem fora da classe a qual pertencem. Então, quando eu for criar a classe boneco, tá? Eu vou criar um método. Para que esse boneco serve? Para brincar. Não é uma ação que eu vou executar com essa boneca. Então, eu vou criar lá dentro dessa classe, chamado o quê? Bonecos. Vamos voltar ao quadro. Não podemos ter métodos isolados fora de alguma classe, né? Porque aquele método pertence àquela classe. Um método sempre tem que definir o que retorna, né? Nem que seja um void ou nada, né? Nem que defina que não há retorno. Nesse último caso, a palavra reservada void deve ser usada. Um método pode retornar um valor para o código que o chamou. A palavra-chave return indica que o método vai terminar ali, retornando tal informação. Então, esses são os métodos. O escopo, para criação e utilização dos métodos, determina se as variáveis ou campos podem ser acessados e modificados, né? Por exemplo, posso brincar ou não brincar, né? Sei lá, alguma coisa assim. Todos os métodos podem ser acessados e modificados em todos os métodos da classe, somente em um determinado método ou somente em parte de um determinado método, né? Então, o escopo determina o que vai... o escopo determina o que vai acontecer. Então, a gente, conforme esse escopo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nós vamos trabalhar aí. Para nós começarmos a criação e aplicação em Java, que nós vamos ver um pouquinho hoje, as classes não formam um programa completo executável em Java. Para que um código Java seja capaz de executar um algoritmo, ele deverá conter um método especial. Esse método especial tem em toda a programação Java, e pelo menos no nosso início, né? Deverá conter um método especial em uma classe que será considerado o ponto de entrada do programa. Esse método especial leva o nome de main, tá? Lembram quando em outras linguagens, a gente usava o main para chamar tudo que a gente queria, fazer aquela chamada? Então, no Java a gente também vai usar, tá? E principalmente nesse início, né, ou na grande maioria dos programas em Java, a gente também vai fazer essa declaração da main, ok? Vamos voltar ao quadro. O método main deve conter obrigatoriamente os modificadores public static, nessa ordem, e deve retornar um void, e receber como argumento um array de instâncias em string. Então, isso tudo significa isso aqui, ó. Um programa em Java, ele inicia-se pelo método main. Sua declaração é public static void main, strings e abre colchetes, fecha colchete, argumentos. Então, a gente vai fazer essa main, nós vamos ver nos programas na prática como que a gente faz. Então, public é uma das instâncias, então ele
torna o método visível de qualquer outra classe. Estático dispensa a criação de uma instância de sua classe para que possamos criá-lo. Tá? Então, essa main é ali, eu comecei, quando eu declaro public static void main, string e os argumentos, eu estou como se eu dissesse para o compilador, opa, aqui nós começamos esse programa, ok? Vamos voltar para o quadro. O void, né, nessa frase aí, ele indica que a main não retorna nada, tá? E o string, os argumentos passados para a classe executável na linha de comando. Então, ele vai começar o nosso programa e trabalhar com ele. Então, por exemplo, eu crio uma classe pública chamada fatorial. Todo mundo sabe o que é fatorial. A primeira declaração que eu faço é essa, public static void main, né, strings argumento. Daí eu vou, né, o scanner de entrada, eu vou criar um scanner de um objeto tipo scanner, passando como argumento o system.in, que é uma das formas aí de nós trabalharmos. O int, nós vamos ter um int fator e número, nós vamos escrever entre com número, né? Por exemplo, eu entro com o número 3, o número da entrada, número vai receber entrada e o next int. Se o número for maior que 0, opa, 3 é maior que 0, e for menor ou igual a 1, esse system out print é o que ele vai realmente imprimir lá para nós, tá? Então, nós temos algumas formas de trabalho, né? Senão, ele vai fatorar o número, como a gente faria em qualquer programação, tá? Mas nós vamos ver essas programações aí um pouco mais com calma, nós vamos ver como que nós realmente fazemos essa resolução de problemas, né? Como que a gente vai implementar essas classes aí, como que ela faz. É claro, ali eu trouxe um exemplo de fatorial porque a gente sabe que faz a repetição dos números, então eu tenho uma comparação, né, e vou fazer esse fatorial, fazer as multiplicações, tá? Mas é só um exemplo ilustrativo, nós vamos trabalhar aí no decorrer da nossa disciplina com vários outros exemplos, ok? Era para a gente fazer um relatório, né, de apresentar uma classe como uma forma de modelar os objetos, apresente os objetos, apresente os atributos, apresente os métodos, né, que serão efetivados nas funções do programa. Então, os atributos. O atributo é o quê? Uma característica particular de uma ocorrência de classe, né? Matrícula. Um funcionário tem matrícula, tem nome, tem nascimento e tem endereço, tá? Essa é uma situação a mais simples aí que nós teríamos, né? Que nós vamos implementar daqui a um tempinho, tá? Então, vocês entenderam as definições básicas de PAOO, que elas vêm lá você tem que entender o que é abstração, o que é polimorfismo, o que é encapsulamento, o que é herança, tá? Para a gente ter uma noção. E o que é classe, o que é objeto, e o que são métodos, e qual que é o estado atual, né? O status daquele objeto. Então, vou dar 1 minuto aí, se vocês, para vocês responderem, ou pensarem, ou mandarem dúvidas, e nós já retornamos.
Eu só vi, só Minas Gerais lá mandou um comentário que nunca tinha visto com boneca. O importante, moçada, é que vocês entendam o que eu estou falando, tá? Sendo com boneca, sendo com robô, sendo com cachorro, sendo com o que for. Tá? Eu trouxe as bonecas porque fica visual, fica mais fácil, né, da gente identificar assim, o que é uma classe boneco, o que são as características daquele objeto. Então, só por isso que eu trouxe as bonecas. Então, vamos agora trabalhar aí com essa construção também, o novo, o NIL, né, que a gente chama de construtores e sobrecarga. Então, vamos ao quadro. Quando a gente fala de classe, né, por exemplo, na análise estruturada, nas outras linguagens que a gente conheceu aí no passado, a gente fala da construção de modelos, né, tem aquele fluxo, o conteúdo das informações. Agora, quando a gente fala de análise orientada a objetos, tá, nós temos um modelo de análise, um modelo de projeto e de programação, mas só que baseada na composição e interação entre as unidades do software chamada objetos. Tá? Então, os objetos, eles têm algumas particularidades, tá? Que a gente não usa na programação estruturada. A gente faz algumas chamadas, né? Mas aquilo é executado de outra maneira. Tá? E muitas vezes, na programação estruturada, se você modificar, se você fosse descrever esses 3 bonecos aqui, você poderia chamar algo errado ou descrever de uma forma lá que na tua sequência não estivesse correto. Você poderia ser induzido ao erro, né, em alguma outra situação, que na programação orientada a objetos você vai deixar lá aquele objeto, independente, né, dele ser instanciado, dele ser único, né? Eu criei a classe bonecas, por exemplo, eu posso trabalhar com elas, ok? Então vamos voltar ao quadro. A criação de instâncias, né, a definição e utilização, esses chamados métodos construtores, tá? Então, quando a gente usa a palavra reservada NIL, né, além de criar uma instância, ela associará a uma referência para que os métodos da classe possam ser executados. Então, eu criei lá a minha classe data, tá? Nós vamos criar hoje aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Agora, a nova data é uma data, só que criada. Então, eu criei aqui, né, outra possibilidade, tá? Então, construtores são métodos especiais que são chamados automaticamente quando instâncias são criadas através da palavra new, tá? Então, eu quero criar uma nova data, tá? Nós vamos ver aí na criação como que a gente faz isso. Eu vou criar, por exemplo, uma pessoa... vou criar uma pessoa, né? A pessoa tem o quê? A pessoa tem um nome, eu tenho um nome, pertenço ao sexo feminino e tenho uma determinada idade, ok? Então eu tenho essas 3 características. Sou uma pessoa, você também não é uma pessoa, você é uma pessoa, você tem um nome? Tem, você tem uma idade? Tem, você tem, pertence ao sexo masculino ou feminino, né? Estou chutando aqui qualquer situação, sim, né? Então, nós criamos essa pessoa, ok? Agora, eu vou criar uma pessoa chamada uma pessoa qualquer, tá? E essa pessoa será uma nova pessoa, ou seja, essa nova pessoa, ela vai ter uma determinada idade, ela vai ter um determinado nome, tá? Não vai ser mais Adriane, eu sou Adriane. Agora, essa pessoa nova, qualquer pessoa, ela pode chamar Maria, ela pode ter 20 anos, ela pode pertencer ao sexo feminino. Então, esse NIL, essa classe construtora, eu estou construindo uma pessoa específica, tá? Uma pessoa mais delimitada. Então, eu criei, tá? E vou fazer as correspondências desse objeto. Vamos pegar, em vez de bonecas, né, que vocês podem não gostar, vamos pegar uns robozinhos, tá? Eu tenho um robô. Você, quando eu falo assim a palavra robô, você imagina, né, um dispositivo, né, com antena ou sem antena, vamos dizer que aquele robô seja para carregar
pesos. Então, ele vai carregar um peso, ele vai ter uma bateria que vai funcionar, ele tem várias características, né, que nós vamos criar. Agora, quando eu criar um novo robô, esse novo robô vai ter outro nome. Tá? Esse meu robô primeiro, que carregava 10 quilos, é o robô A. Se eu criar o robô B, tá, ele vai ter quanto? Vai carregar 20 quilos, ele vai ser maior, ele não vai ter antena, e assim sucessivamente no que a gente pode construir. Por isso que são métodos construtores. Vamos voltar ao quadro. Importante, construtores devem ter exatamente o mesmo nome da classe que pertencem. Tá? Se eu criar a classe pessoa, eu vou criar classe pessoa qualquer, ok? Inclusive considerando maiúsculas e minúsculas, muito cuidado nessa criação. Construtores não podem retornar valor algum, nem mesmo void. Então, a gente cria os métodos construtores, né, e não vão retornar nada. Por isso, devem ser declarados sem tipo de retorno. Construtores não devem receber modificadores, por exemplo, private ou público. Eles serão públicos se a classe for pública, ok? Então, são algumas regras aí para a gente construir. Definição de sobrecarga de métodos. Cada método possui uma assinatura, que consiste em seu nome, número, mais os tipos de seus parâmetros. Dois métodos podem ter o mesmo nome, se eles tiverem diferentes números e tipos de parâmetros. Vamos lá. Portanto, assinaturas diferentes. Essa característica é considerada sobrecarga ou overload, porque um único nome de método possui mais de um significado sobrecarregado. Sobrecarga consiste em permitir dentro da mesma classe mais de um método com o mesmo nome, tá? Mas ele necessariamente deve possuir argumentos diferentes para funcionar. É claro que nessa primeira aula nós não vamos ver essa sobrecarga, tá? O tipo de retorno do método não é considerado parte da assinatura. Não podemos ter dois métodos com o mesmo nome e tipos de argumento, mas com tipo de retorno diferente. Tá? Ao conceituar sobrecarga, a possibilidade de criar mais de um método com o mesmo nome e assinatura diferente é conhecida como sobrecarga de método. A decisão sobre qual método será chamado quando existem dois ou mais métodos será feita pelo compilador, com base na assinatura dos métodos. Tá? Atributos e métodos estáticos, tá, em classe. Ao criarmos instâncias de uma classe por meio da palavra reservada new, cada instância terá uma cópia de todos os campos declarados na classe. Por padrão, a modificação de um campo, de uma instância de uma outra classe, não afeta o valor do mesmo campo em outra instância. Tá? Aquela situação que eu falei para vocês lá, que eu vou criar objetos distintos, né, com características distintas. Esses campos são conhecidos como campos de instância e é por meio da declaração e uso dos campos estáticos que conseguimos compartilhar um valor em todas as instâncias de uma mesma classe. Tá? Tem algumas coisas que vocês vão ficar na dúvida, mas vamos lá com calma. Um campo estático é conhecido como campo de classe, já que está associado à classe em que ele foi definido, não à instância dessa classe. Campos estáticos são declarados com um modificador chamado static, que deve ser posicionado antes do tipo de dado do campo e pode ser combinado com modificadores públicos e privados, por exemplo. Exemplos de declaração de campos, por exemplo, private, int, registro acadêmico. Tá? Static, private, int, registro acadêmico. Tá? Então, são algumas situações possíveis aí da nossa criação em Java. Então, nós vimos que há possibilidades. Então, claro, eu falando aqui em sobrecarga, em construtores, não vai ser tão claro, mas a gente já vai sentar ali para implementar um pouquinho, tá? Então, assim que a gente implementar, vocês vão ver como que a gente vai aproveitar, ou vai fazer essa instanciação, como é que a gente vai definir tudo isso. Então, vamos para o nosso relatório, né? Apresente o método dos construtores como uma forma de verificar, de se iniciar os valores do objeto. A equipe conhece a palavra reservada new como meio natural de se
iniciar um objeto. Presente a sobrecarga de métodos como recurso oferecidos pelo Java para possibilitar a definição de vários métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Então, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, né? Nós vamos trabalhar com esse método new, né? Como que a gente vai poder... Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu trouxe aí, que a gente vai construir. A gente vai construir, por exemplo, essa pessoa, né? Vou mostrar para vocês como a gente constrói e depois vou trazer outros exemplos. Estruturas de programação orientada a objeto, né? A gente pode trabalhar com N situações, né? Do Asta, NetBeans. Hoje nós vamos trabalhar com NetBeans, né? Pode ser numa classe funcionário, ou numa classe robô, ou numa classe, seja lá o que for, mas nós vamos implementar, eu vou trazer algumas situações, né? Só para exemplificar aqui, a gente pode... o funcionário, tá? Então, uma instância representa cada ocorrência de um objeto em uma classe, tá? Então, eu tenho funcionário, o funcionário tem matrícula, tem nome, tem data de nascimento, isso tudo é funcionário, tá? Um funcionário, todos os funcionários que trabalham naquela empresa têm isso, tá? Então, agora eu fiz a instância, ou seja, eu tornei um objeto, né? Aquele funcionário agora é um objeto. É a matrícula 123, o nome João, a data de nascimento, o CPF, o telefone, endereço, a cidade. Então, essas situações. As operações, né, ou seja, os métodos, né, uma ação que o objeto executa, as operações responsáveis para efetivar uma ação de uma classe. Eu posso fazer o que com esses dados do funcionário? Eu posso gravar, eu posso alterar, eu posso excluir, né? Então, são operações, são métodos possíveis, né? Então, a gente pode calcular o salário, a gente pode fazer tudo isso de diversas maneiras possíveis, né? Então, nós vamos começar agora vamos para o computador, né? E nós vamos inicializar essa parte aí final, né, da nossa aula, só fazendo, e eu vou explicando algumas situações que nós temos. Então, eu vou trazer aqui, como eu sugeri para vocês lá o NetBeans e o Java, né? Então vamos, o NetBeans para a gente trabalhar, então vamos trabalhar com o NetBeans, né? Eu espero que vocês tenham baixado, aqui está a Vanice, aqui no meu chat, não era bem você que eu quero aqui, Vanice, vou diminuir você, né? E vamos criar essa pessoa, tá, do zero, tá? Aqui eu já tinha criado, mas eu tenho aqui instalado na minha máquina, só para a gente contextualizar aqui, o NetBeans IDE 8.1, tá? Então, quando eu clico aqui nessa... Estão vendo esse mais aqui? É um novo projeto. Esse mais com essa pastinha laranja ali é um novo projeto, tá? Vai sempre aparecer essa primeira tela aqui do novo projeto. Então, qual que é a categoria? Eu vou trabalhar com Java, tá? E o projeto vai ser uma aplicação em Java também. Agora, eu vou dar o nome do projeto. Vamos chamar esse projeto aqui, vai ser nosso primeiro projeto. Vamos chamar de pessoas. Pessoas... vamos chamar de muitas pessoas. Muitas pessoas, tá? Eu quero dar esse nome, muitas pessoas, tá? Você chama como você quiser, o programa é teu, o nome você escolhe, tá? Eu não vou mudar nada, né? Onde está sendo localizado a pasta do projeto, né? Porque eu quero criar uma classe principal, que é o quê? Muitas pessoas, tá? Então, pus o nome, ele já faz automático ali o que tem que fazer. Finalizei esse início de criação. O que me aparece aqui nessa tela? Veja, aqui nós temos todos os comentários, né? Os comentários sempre são executados por uma barra, um asterisco, né? Eu posso
vou apagar todos esses comentários, né? Até eles ajudam a orientar a gente, né? Ele, por default, ele põe esse package, ou seja, esse pacote, né? Como chama? Esse pacote muitas pessoas, tá? Ele vai pegar o mesmo nome que eu dei para o programa, lá, package muitas pessoas. Agora, aqui, ó, por exemplo, autor, né? Eu posso pôr autor, que tem a Adri, sou eu mesma, tá? Mas eu vou tirar esse comentário aqui só para diminuir aqui o que nós temos que fazer, né? Então, a gente vai fazer o package muitas pessoas, né? Agora, vejam que ele criou uma classe, aqui já criou uma classe zona, aqui. Como chama essa classe? Não esqueçam que a classe sempre é com letra maiúscula. Muitas pessoas. Vejam que interessante. Ele abriu chaves aqui, né? E vai fechar essas chaves. Estão vendo aqui, ó? Abriu chaves, fechou chaves, ok? Agora, dentro dessa classe, eu vou mostrar todos os argumentos, né, que eu quero colocar dentro dessa classe, né? Ou seja, estou criando ali o que eu quero para fazer depois a minha criação do objeto, né, da minha instanciação ali. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar essa classe pessoa. Então, vamos lá. O que ela vai ter? Essa classe muitas pessoas, ela vai ter o quê? De atributo, né? O que eu posso ter? Vamos pôr um inteiro, um int, idade. A pessoa tem o quê? Tem uma idade, tá? Eu tenho uma idade, vocês têm uma idade. Ela tem também um nome. Qualquer pessoa tem um nome. Então, vamos definir um string, tá? O string nome. String, não esqueçam que é sempre com letra maiúscula, tá, moçada? O S de string é com letra maiúscula. Vamos pôr também o string, um string sexo, né? Se é F ou M, feminino ou masculino. Vamos trabalhar por enquanto aqui no nosso programa com essas duas possibilidades, tá? Não esquecer, ó, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, né? O abre chaves e fecha chaves. Eu declarei, né, todos os meus atributos, né, ou o que eu acho que uma pessoa tem, né? E agora vamos começar a fazer o quê? Realmente aqui é declarar nossa main. Tá? Eu quero declarar, podia declarar quantas eu quisesse aqui, sem dúvida nenhuma, tá? Quantos atributos daquela pessoa, tá? Poderia, quanto eu quisesse, tá? Mas eu não quero muito mais, vou mostrar para vocês aqui um exemplo rápido, né? Então, aí, lembram que eu falei desse public static main string argument, que é a nossa, como se fosse a nossa função main. Né? Claro que ela não é uma função, né? Ela é uma declaração. E eu vou trabalhar, né, com essa modelagem aqui de pessoa. Tá? Então, iniciei aqui, ó, tanto diz que todo código de aplicação lógico é para pôr aqui. Então, eu declarei public stat void main, então estou falando do que essa main aí, do que ela vai fazer. Tá? Abri e fechei aspas. Agora, lembram que eu falei que a construção de um objeto utiliza a palavra reservada new? Então, tá, eu comecei meu programa. Deixa eu apagar aqui. Eu vou dizer que uma pessoa, como que é o nome da minha muitas? Muitas. Como chama a minha classe, né? Muitas pessoas. Só que muitas pessoas, né? Agora eu quero começar a dar nome para as pessoas, a dizer, então, muitas pessoas, qualquer, tá? Qualquer vai ser a minha declaração de uma nova pessoa, tá? Vamos com calma, tá? Então, vamos lá. Então, sempre esse qualquer, né, uma instância da pessoa, tá? Isso tudo vai ser declarado, vai ser igual,
né, como o quê? Como um new ou uma nova, o quê? Muitas pessoas, tá? Uma nova, muitas pessoas, tá? Então eu estou dizendo, e o que ele vai abrir? Ele não vai passar nada, abre e fecha. Estão vendo que algumas situações assim ele já coloca, né, o que precisa, os parênteses. Estão vendo que as definições ficaram em verde, as palavras reservadas estão em azul. Então, o new, né, o package, o public, class, tal. Então, declarei que muitas pessoas, que o qualquer, esse qualquer meu vai ter um nome, tá? Eu vou começar a dizer que qualquer ponto nome, ou seja, eu estou instanciando aquelas pessoas. Vejam que nós também temos ajuda, né? Quando a gente trabalha, também abrem telas, é fácil de programar, tá, moçada? Então, qualquer ponto nome vai ser igual a Josefa. Vamos criar a Josefa aqui, tá? A Josefa, entre aspas, tá, moçada, isso é importante. Qualquer ponto nome vai ser Josefa. Qualquer ponto idade vai ser 23. Vamos dizer que a Josefa tem 23 anos, ok? Então, 23, eu não declarei lá que era um inteiro, perfeito, tá? E qualquer ponto sexo, ó, estão vendo aqui, ó, que aparece aqui, é fácil, é bem tranquilo, gente, vamos dizer que qualquer sexo é um string, mas eu vou pôr só F em vez de escrever feminino, tá? Vamos lá, ponto e vírgula. Então, opa, eu criei uma nova pessoa. Então, eu criei, quem que eu criei? Eu estou criando o meu qualquer tem nome agora. Meu qualquer é Josefa, meu qualquer tem 23 anos e meu qualquer é do sexo feminino, tá? E agora, os atributos podem ser acessados, né? Eu quero que escreva alguma coisa para a gente poder ver. Então, vou ensinar uma coisinha para vocês aqui, ó. Se você digitar SOUT e der o tab, tá? Já ele põe System Out Print LN. Então, ele vai pôr na tela e pular uma linha, né? Eu vou pôr o quê? Já viu que ele já pôs os parênteses, né? Tudo certinho. Então, muito legal essa programação. O nome é, dois pontos, um espacinho, saímos das aspas, tá? E eu vou ter que chamar quem? O qualquer ponto nome. Qualquer ponto nome. Beleza? Fechei ponto e vírgula, vamos para a próxima. O que eu quero que apareça na tela? Vamos lá fazer de novo o salt, né? Vamos lá, olha que bonito. Acho legal essas possibilidades. A idade vamos saber quanto que é a idade. Eu estou falando, né? Eu instanciei muitas pessoas, né? Muitas não, né? Instanciei só uma, né? Nesse momento. E aqui, claro que eu vou ter que fazer a correspondência com, sempre é isso, né? Que eu vou chamar, mais qualquer ponto idade, né? Eu estou falando, beleza? Fechei aqui, opa, só que eu pulei esse parênteses aqui. Qualquer idade, fechei aqui, ponto e vírgula, então abriu e fechou, beleza, é isso que eu queria mesmo, ótimo. Tá? Vamos de novo no salt e vamos escrever o sexo é, dois pontos, espaço, e claro que nós vamos chamar o mais qualquer ponto sexo, tá? Qualquer ponto sexo, fechei, beleza, minhas chaves estão fechadas, aqui tenho uma chave aberta, aqui nessa linha 2 eu tenho uma chave aberta, ela está fechada lá na 17, beleza?
está aqui fazendo as correspondências, está lindo, tá? Então, o que a gente faz? Vamos salvar esse cara aqui, venho aqui nos dois, no salvar, né? Os dois disquetes, salvei. E para nós executarmos, nós temos essa telinha verde aqui, ó, essa teclinha verde, né? Que é o executar o projeto, muitas pessoas. Vamos ver se ele funciona? Olhem só aqui embaixo a saída, moçada. Ó, o nome é Josefa, a idade é 23, o sexo é feminino, construído com sucesso no tempo total de 2 segundos, tá? De 0 segundos. Nossa, foi mais rápido que não deu nem um segundo. Então, entenderam essas declarações? Eu vou pegar um outro exemplo pronto aqui, né, pra gente. Eu fiz esse para vocês verem aí como que é a sintaxe, né, o que a gente tem que pôr, tal. Mas a gente está só entendendo essas classes, a gente está só entendendo, nós temos que dar esses atributos, nós construímos um objeto, né, com essa palavra new, né, e os atributos podem ser acessados com a utilização do ponto, né, daquele qualquer ponto, idade, nome, idade, sexo. Então, tudo isso a gente fez aqui muito rapidamente, ok? Deixa eu abrir aqui meu Word e... Opa. Vamos dizer agora, moçada, que eu queira, tá? Para a gente não modelar bonecas, né? Vamos modelar um robô. Eu vou copiar aqui, tá? Eu já fiz, né, o exemplo, né? Para não perder tempo, vou pôr lá no NetBeans para a gente trabalhar, tá? Opa, não é aqui que eu quero. Opa, então vamos lá no nosso NetBeans, tá? Então, vamos agora modelar um robô, né? Então vamos lá, vamos abrir de novo um novo projeto, né? Eu quero no Java, uma aplicação de Java, já vou para o próximo. Vamos dizer o nome do projeto, é Super Robô. Super Robô, tá? E prestar atenção, né? Se você põe maiúscula, minúscula, tudo isso é muito importante quando nós trabalhamos aí. Finalizamos, tá? Agora, eu vou dar um delete aqui e vou já copiar, né, direto o nosso package. Package robô. Opa. Deixa eu... Aqui ele já criou o package Super Robô. Vamos apagar isso aqui. Ele já criou... agora eu vou apagar daqui para baixo, né, o public class. Não, vou deixar o public class aqui. Public class Super Robô, beleza? Tem que cuidar, né, sempre, moçada, né, porque a gente abre e fecha, copia, faz todas essas coisas aí, mas tem que cuidar, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar lá do meu exemplo o que a gente fez do exercício, vamos pegar ali. Public class, aqui eu chamei de robô, né, mas ele chama de super robô, beleza. Vamos pegar as definições. Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Aqui eu já vou... Aí. Então, esse nosso super robô, né, ele tem um string, o nome, ele tem uma cor, ele tem uma velocidade, ele tem um peso, ele tem um int nível de bateria, ele tem um booleano, né, que se ele tem antena ou não tem antena, né, então aqui não é robô, aqui é super robô, né, eu mudei o nome, tenho que mudar em tudo. É o new robô, não, new super robô, tá? Então eu criei um novo super robô, né? Eu disse que o objeto 1 é esse novo super robô. Estão vendo aqui que esse objeto.nome objeto 1.nome vai chamar robô quem, né? A cor vai ser azul, a velocidade vai ser 6, o peso vai ser 50, o nível da bateria vai estar em 90% e tem antena, é verdadeiro, ok? Daí eu mandei ele mostrar tudo isso que a gente fez. Então vamos salvar esse cara. Então, vamos lá, salvamos. Agora vamos dar um executar. Olha só, meu nome
é RoboCam, cor do robô azul, velocidade máxima 6, bateria está em 90, a carga está em 50, tem antena, é true, tá? Então, aí hoje eu trouxe o quê? Eu trouxe essas situações para vocês entenderem um pouco do que a gente falou aí na nossa aula, né? É importante a gente saber, é importante vocês terem uma visão clara das definições, porque hoje nós não fizemos nada, nós criamos uma classe, né, robô, uma classe pessoa, né, ou muitas pessoas, ou o nome que você quiser, né, demos os atributos e nós instanciamos ou criamos um objeto único daquilo tudo, ok? Então, entenderam o início aí? É claro que programação a gente tem que treinar. Eu espero que vocês tenham baixado o NetBeans, eu espero aí que vocês baixaram também o JDK, né, do Java, porque senão não teríamos como funcionar, né, o NetBeans. Então, tudo isso é um conjunto e não adianta, nós só temos como trabalhar com tudo isso fazendo o quê? Nós só temos treinando, tá? Então, vocês vão criando. Vejam que a gente só criou a main hoje, né? A main que vai retornar ali os atributos que a gente deu para aquela nova instância, né, do objeto, para aquele objeto específico, né? Aquela pessoa específica, aquele robô específico, tá? Então, são situações. Então, eu espero que para a próxima aula aí vocês já tenham treinado, a gente vai começar a entrar nos métodos, a gente vai começar a evoluir um pouco mais dentro da programação, ok? Então, vamos voltar para o quadro. Recapitulando, né, o que vocês basicamente tinham que conhecer hoje ou entender nessa nossa primeira aula? Os fundamentos, né, da orientação a objetos, né, histórico e introdução à orientação a objeto, que é aí uma nova forma de trabalho, né, uma forma de paradigma, é uma nova forma de programar, né, os conceitos básicos, né, de orientação a objeto, que nós podemos ter aí a abstração, né, aquele objeto como um todo, né, o objeto, vou criar esse molde, lembra aqui, ó, a tampinha aqui, ó, vou criar com esse molde que chamamos de classe, né, nós vamos criar a classe robô, a classe pessoas, a classe animal, enfim. E depois nós tivemos essa abstração, né, de você usar alguns dados específicos. Por exemplo, eu sou pessoa e você é pessoa, tá? Eu tenho olho castanho, você tem olho azul, tá? Agora, se eu for fazer uma lista de estudantes, importa a cor do teu olho, se é azul, ou a do meu, se é castanho? Não, estudante importa o número de matrícula. Agora, você vai ser um modelo fotográfico, importa a cor do teu olho? Claro, na tua ficha vai estar lá, tua altura, teu peso, tua cor de olho. Então, você continua sendo você, eu continuo sendo a Adriane, né, e você continua sendo você. Só que em situações diferentes, com características diferentes, mas nós continuamos sendo pessoas. Então, nós temos que entender essa abstração, nós temos que entender o que é classe, o que é objeto, como que essa classe se torna ou é instanciada, né? E se torna um objeto específico, Adriane, que tem uma determinada idade, tem uma determinada cor de cabelo, cor de olho, e daí tudo isso é pessoa, gente. Só que pessoas em diferentes situações. Você como pessoa, você não pode ser estudante? Sim. Você não pode ser professor? Sim. Você não pode ser uma pessoa atleta? O que vai importar, né, para você ser atleta? Então a gente se concentra, todos são pessoas, mas a gente se concentra em coisas importantes a cada vez. Então, para entender tudo isso, os construtores, aí, o new, né, aquela palavra reservada new. Então, moçada, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, aí, fazendo essa explanação primeira. E vocês têm que fazer a parte de vocês agora, que é treinar, fazer, entender tudo isso mais profundamente. E na próxima aula nós continuamos aí com
com essas outras formas de trabalhar na programação orientada a objetos. Então, até mais.